Boa noite, queridos irmãos. Um pouco frio. Boa noite. Boa noite. Agora sim, vamos esquentar um pouquinho. Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração. Neste momento, estamos fechando levemente nossos olhos, acalmando nosso coração, nossa mente, imaginando uma luz que vem dos céus e agradecendo ao Pai Maior, ao nosso Mestre Jesus, que é nosso modelo e guia, agradecer a oportunidade de estarmos aqui presentes nesta noite, agradecer pelo dia que tivemos e agradecer pelas palestras e pela palestra que teremos hoje e que possamos absorver os seus ensinamentos e que possamos também compartilhá-los com os nossos entes queridos e amigos. E pedimos ao Pai que nos abençoe hoje e sempre, e que assim seja. Deixo vocês com a nossa palestrante. Boa noite a todos. Todos bem? Quentinhos aqui dentro, né? Que tá gostoso. Então, meu nome é Leandra e sou eu que vou trazer uma reflexão para a noite de hoje. E vou começar com uma leitura. Iniciar a nossa reflexão com uma leitura de um conto psicografado por Francisco Cândido Xavier no livro Contos e Apólogos, intitulado A Ficha. João Mateus, respeitado pregador do Evangelho, na noite em que completou 50 anos de idade, depois de orar comovido com os amigos, foi se deitar para um merecido descanso. Sonhou que chegava às portas da vida espiritual e, encantado com a leveza que sentia em si mesmo, tentava se elevar para melhor aproveitar a grandeza do paraíso, quando um atendente da passagem celestial se aproximou e lhe lembrou com gentileza: João, para evitar qualquer surpresa desagradável ao prosseguir, é bom dar uma olhada na sua ficha. E o viajante recebeu um belo documento, no qual leu espantado: João Mateus, nascimento na Terra em 1904. Infância tranquila, pais amorosos e presentes, inteligência valiosa, mente lúcida, boa educação, ótimos livros, juventude tranquila, saúde firme, boa noção de conforto, sono tranquilo, ótimo apetite, lar seguro, proteção espiritual constante. Nunca sofreu acidentes importantes. Aos 20 anos, começou a trabalhar no comércio. Casou-se aos 25 anos, mantendo a esposa em papel suíço. Católico romano até os 26. Presenciou, sem muita atenção, 672 missas. Aos 27 anos, ingressou nas fileiras espíritas. Participou de 2.195 sessões espíritas em nome de Jesus. Realizou 1.602 palestras e pregações doutrinárias. Escreve cartas e textos emocionantes. Narrador notável, debatedor cauteloso. Teve 4 filhos, mesa farta em casa. Nunca encontrou tempo para ajudar os filhos a buscar Deus. Fez 106 viagens de descanso e lazer. Mostrava grande intolerância
como os vizinhos, resistente a qualquer mudança de hábitos para ajudar o próximo. Nunca percebe quando ofende os outros com o seu comportamento, mas é extremamente sensível à atitude alheia. Relaciona-se apenas com amigos do mesmo nível social. Tem aversão às complicações da vida social, embora fale sempre da importância da fraternidade entre os homens. Sabe se defender com habilidade em qualquer situação difícil, além dos recursos naturais que lhe garantiram uma posição respeitável e conforto doméstico significativo, sob constante amparo de Jesus por meio de diversos mensageiros, possui bens imóveis no valor de 600 mil cruzeiros, lembrando que isso aqui foi psicografia de Francisco Cândido Xavier, e mantém em conta pessoal a quantia de 302 mil cruzeiros. Para Jesus, que o procurou na forma de mendigos, necessitados e doentes, doou ao longo da vida 90 centavos. Para colaborar com o trabalho do Cristo, ofereceu 12 cruzeiros a obras de assistência social. Dívida. Quando ia ler o item referente às próprias dívidas, profundamente impactado com aquilo que leu, João acordou. Era madrugada. No dia seguinte, à noite, bem-humorado, reuniu-se com os companheiros, contando-lhes o que havia sonhado. Disse estar transformado. O sonho mudara a sua maneira de pensar. A partir de agora, dedicaria sua vida a um trabalho mais ativo no movimento espírita. Queria se renovar por dentro. Uniria de agora em diante palavra e ação. Estava decidido a colaborar de forma concreta na construção de um lar para crianças abandonadas, um projeto que há muito desejava realizar. Aquela experiência tão marcante era certamente um aviso importante. E sorridente, despediu-se dos irmãos de ideal, marcando novo encontro para o dia seguinte. Esperava iniciar a obra que pretendia levar adiante. Contudo, na noite seguinte, quando os amigos bateram à sua porta, João Mateus, vítima de um infarto, estava morto. Então, essa reflexão, esse conto que eu trouxe, psicografado por Francisco Cândido Xavier, não é para analisarmos João Mateus, e sim para fazermos uma reflexão da nossa própria ficha. Se hoje desencarnássemos, o que estaria na nossa ficha? O que fizemos até hoje? Quais foram as nossas obras? O que nos fez realmente? O que fizemos para nos aproximar de Jesus? E o que fizemos para nos afastar dele? E aqui é que está o detalhe. A gente pensa em grandes obras. O que a gente fez de grandioso? Mas às vezes eram os pequenos detalhes que nós nos afastamos dele. A caridade, ela não é só feita de esmolas, de doações, de doar aquilo que a gente tem lá em casa. Principalmente a gente lembra nessa época, né? Campanha do agasalho. Eu vou dar aquele casaco que eu comprei há 5 anos, comprei por impulso, nunca me serviu direito, eu comprei porque aproveitei que estava com um descontinho bom, mas nunca serviu e eu nunca usei. Vou dar ele então. Não. A caridade não é doar aquilo que não presta para a gente. A caridade não é só feita de doações, de dar com a mão. Não. A doação, a caridade, ela também é feita de coisas invisíveis.
Não é somente a nossa mão que doa. Jesus, Ele nos trouxe o maior mandamento de todos. Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Estes dois são os maiores mandamentos. Amar a Deus acima de tudo. E ao próximo, como? Qual a medida do amor ao próximo? Amar ao próximo como a ti mesmo. Essa é a medida. Ou seja, fazer ao outro aquilo que eu gostaria de receber. Desejar ao outro aquilo que eu gostaria que desejasse a mim. Então, a caridade, a demonstração de amor, é fazer pelo outro tudo o que eu gostaria que a mim fosse feito. Ter paciência com o outro como eu gostaria que tivessem comigo. Dar atenção ao outro como eu gostaria que dessem a mim. Ouvir o meu irmão, ouvir a minha mãe, ouvir o meu sobrinho, o meu vizinho, o meu colega de trabalho, como eu gostaria que me escutassem. Ou seja, quem é o nosso próximo? Todas as pessoas com as quais nós nos relacionamos. Seja dentro da família, seja no ambiente de trabalho, nas nossas relações sociais, mesmo com pessoas que nós estamos encontrando pela primeira vez e que provavelmente nunca mais vamos encontrar. O meu próximo é todo aquele que se apresenta diante de mim em alguma circunstância. Então, o amar o próximo é amar todas as criaturas e fazer pelo outro o que eu gostaria que fosse feito para mim. Desejar o que eu gostaria que desejassem para mim. No Livro dos Espíritos, questão 886, a pergunta é: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Caridade é benevolência para com todos. Ou seja, o que é benevolência? É fazer o bem e desejar o bem. Indulgência para com as imperfeições dos outros. O que é indulgência? É compreender as falhas alheias. Entender por quê. Ou pelo menos compreender que todos nós somos falíveis. Todos nós temos as nossas lutas, as nossas dificuldades. Todos nós temos as nossas batalhas diárias para vencer. E entender que por trás de alguma atitude que fere, também tem uma pessoa ferida. É compreender. E o perdão das ofensas. Perdoar. Sempre sem rancor. Então, no caso da benevolência, de fazer o bem, tem o caso da Dona Zuleide. Dona Zuleide, uma senhora que já tem seus filhos encaminhados na vida, aposentada, toda terça-feira à noite faz uma sopa. Uma sopa
cheiro de carinho e sabor de gratidão. Toda terça-feira, ela coloca dentro de marmitinhas a sopa, dentro de uma sacola de pano e sai distribuir. Ninguém pediu para ela fazer isso. A dona Zuleide, ela foi tocada profundamente um dia que ela viu um mendigo revirando o lixo e comendo do lixo orgânico o resto de maçã que ele tinha encontrado lá dentro. Movida por isso, como se fosse um chamado, que ela atendeu mais com o coração do que com a razão, ela começou a fazer as sopas e distribuir com a sua timidez, mas distribuir, entregar a quem ela encontrasse na rua em situação de necessidade. Ela entregava a sopa em silêncio. No máximo, murmuravam: Deus te abençoe, que mais parecia uma oração. Numa dessas, que ela entregou para um senhor que estava escorado num muro, com muito frio, e ela entregava, e o gesto dela era mais no olhar, aquele gesto silencioso. Ela olhava profundamente nos olhos de cada um, como se pedisse, e estava pedindo a Deus para abençoar cada uma daquelas criaturas. E este senhor que se encontrava escorado no muro, disse para ela: a senhora é a primeira pessoa, o primeiro ser humano dos últimos meses que me olha e faz eu sentir que eu existo, que faz eu entender que Deus me enxerga. A dona Zuleide, nesse dia, como sempre, voltou para casa em silêncio, mas com o coração mais cheio de amor, mais motivada ainda para continuar fazendo o que estava fazendo. O bem não espera retribuição. Ela fazia o bem pelo simples fato de fazer. É uma bondade silenciosa, sem precisar ficar colocando nas redes sociais o que está fazendo. Não precisa divulgação, não precisa holofotes. Fazer o bem sem olhar aquilo, indistintamente. Que a tua mão direita jamais precise saber o que deu a tua mão esquerda, o que fez a tua mão esquerda. Isso é fazer o bem. Indulgência, que é compreender as falhas alheias. Certa vez, uma costureira recebeu uma cliente que tinha recebido um vestido lindo, maravilhoso, perfeito, mas ligou para a costureira muito chateada, dizendo que o vestido estava horroroso. Levou lá para a costureira. A própria cliente já tinha lavado o vestido de forma não correta, estragou o vestido. A costureira podia simplesmente dizer: o problema é teu, né? Te entreguei, estava lindo, perfeito, fez errado. E a cliente, muito irritada, estava falando algumas coisas que não eram agradáveis. E a costureira lembrou que soube que essa cliente estava passando por um momento difícil na vida dela, uma situação difícil. A costureira disse: pode deixar aqui, que eu conserto para ti. O cliente foi embora. 3 dias depois, conforme combinado, voltou. O vestido estava impecável novamente. E a cliente se sentiu na obrigação de pedir desculpas pelas coisas que tinha falado à costureira. E a costureira
disse: não tem problema, eu consertei o vestido para ti com todo carinho, fiz com muito amor e ainda tenho certeza que isso vai aquecer teu coração. Preparou um chazinho, fez um agrado para a cliente. O que é isso? É a indulgência, é entender que todos nós temos problemas, que o fato de sermos agredidos de alguma forma, seja verbal, seja por meio de atitudes, ou qualquer situação que não nos faça bem por alguém, a gente poder entender o outro lado. Ser indulgente é compreender, é entender as falhas alheias. Então, resumindo, a caridade. Benevolência é fazer o bem sem olhar a quem, sem esperar nada em troca. A indulgência é compreender que cada um tem as suas batalhas invisíveis, é corrigir sem ferir, é ensinar com ternura, é cultivar a paz. E perdão é escolher não carregar o peso do que já passou. Essa é a essência da verdadeira caridade. Na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo escreveu: a caridade, ela é paciente, a caridade é bondosa. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Com isso, a gente pode concluir que a paciência é o outro nome que é dado para o amor. Paciência é algo tão raro hoje em dia, né? E essa é uma das maiores caridades que a gente pode fazer. A paciência para com os outros. A gente vê cada vez menos as pessoas com paciência. Cada vez menos os filhos têm paciência com os pais idosos. Cada vez mais os pais têm menos paciência com os seus filhos pequenos. É mais fácil largar um celular, um tablet, alguma coisa, um joguinho qualquer. Vai brincar e não me incomoda. E aqui reside uma coisa muito importante da caridade. A questão da convivência. Estamos convivendo cada vez menos. Estamos alimentando cada vez menos as nossas relações. Cada vez menos convivemos. Porque estamos cada vez mais focados no que é digital. O digital aproxima pessoas que moram longe, mas afastam quem mora dentro do mesmo lar. O tempo é algo que está se tornando cada vez mais raro. E o tempo passa muito rápido. Médicos que acompanham pacientes terminais são unânimes em dizer que o paciente que está no fim da sua vida pede um dia a mais. Eu gostaria de ter um dia a mais, uma semana a mais de vida. Não é para comprar um carro novo. Eles não pedem um dia a mais para poder brigar com alguém, para uma semana a mais, para ter mais tempo, para investir seu dinheiro na bolsa de valores ou fazer novos investimentos dos seus bens. Não pedem um dia a mais para poder humilhar, xingar, se vingar de alguém, do chefe, da sogra, enfim. Não. Pacientes que estão no fim da vida,
quando estão vendo a sua vida, o seu tempo se esvair pelos dedos, eles pedem: eu gostaria de mais um dia, só mais um dia, para poder abraçar o meu irmão, que eu não vejo há 10 anos. Eu gostaria de mais uma semana, para poder brincar com os meus filhos. Com os quais eu não tinha tempo de brincar, porque eu achava mais importante ganhar dinheiro. Eu queria mais um dia para poder dizer para minha esposa, para o meu marido, para os meus filhos, para os meus pais, que eu os amo. Eu queria mais um dia para poder agradecer a todas as pessoas que me ajudaram ao longo da minha vida. E por orgulho, por falta de tempo, por falta de paciência, eu não tive a oportunidade ou a boa vontade de agradecer. Então vocês vejam que o que importa quando a gente está lá no final é a travessia. É o que aconteceu no meio do caminho. São as relações que importam. Não é o que a gente tem, é o que a gente é. São as pessoas que fazem parte da nossa vida o mais importante. Não são os bens. Então, vamos valorizar mais isso. Vamos valorizar as nossas relações. Valorizar a família. Porque o tempo passa. E aí depois que se foi, que aquela pessoa querida partiu, não tem como voltar atrás. Não tem como dizer uma palavra de carinho. Ficou arrependimento. Não vamos nos arrepender. Vamos mudar as nossas atitudes hoje. Vamos ser mais atenciosos. Queremos mais atenção. Vamos ser mais atenciosos. Queremos que tenham paciência conosco. Vamos ser mais pacientes. Principalmente com as pessoas idosas. Nós chegaremos lá também. E vamos gostar muito de sermos tratados com paciência. Vamos tratar com mais atenção, dar mais atenção para os nossos filhos. Porque muitas vezes eles espelham as nossas atitudes. Ah, meu filho não sai do celular, não sai das redes sociais. O que ele vê em casa? A mãe no Instagram, o pai no WhatsApp. E aí? Cada um no seu mundo digital. Vamos deixar mais de lado o digital e conviver mais. Vamos viver mais as nossas relações. Vamos agradecer mais, ser mais gentis. A caridade, como eu falei desde o início, né? Quando a gente começou essa reflexão, pelas pequenas coisas. Para que possamos chegar no final e quando forem ler a nossa ficha, que a gente for ler junto a nossa ficha, que a gente possa dizer: Senhor, obrigado pela oportunidade que eu tive. Olhar para a ficha e dizer: acho que eu consegui fazer a maioria daquilo que eu me propus, Senhor, fazer. Que possamos nos orgulhar da nossa ficha e não nos envergonhar. Possamos nos orgulhar e não nos envergonhar. Só para encerrar, então, um trecho de uma música composta por uma menina há alguns anos, que ela colocou no YouTube e fez o maior sucesso. O trecho diz: não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim
sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo para ter sempre mais. Porque quando menos se espera, a vida já ficou para trás. Segura o teu filho no colo, sorria e abrace os teus pais, enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir. Com isso, meus queridos irmãos, agradeço a atenção de todos e convido a, nesse momento, de olhos fechados, fazer a prece. E os nossos irmãos, os médiuns, vão se posicionar para o passe. Jesus, amoroso e bom, Mestre de luz e amor, derrama sobre todos nós as tuas bênçãos. Envolva-nos na tua luz e na tua misericórdia. Que possamos, Senhor, receber toda a luz, toda a paz, todo o amor em nossos corações. Que possamos ser envolvidos por essa chuva de bênçãos que está caindo aqui. Que luz, coragem, fé, perseverança estejam sempre presentes em nossa vida para conseguirmos seguir em frente, sempre com a tua luz, Senhor. Que a caridade e o amor molde as nossas atitudes, os nossos atos, nossos pensamentos, nossas palavras. E que assim possamos sempre, indistintamente, para todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, entregar um pouco do teu amor. Que a luz do Senhor esteja sempre conosco, hoje e sempre. Que assim seja.